Acharam a minuta do golpe na casa do ex-ministro da Justiça do governo passado, Anderson Torres. É uma prova física, material, de que, ainda que não fosse levada em frente, havia uma conspiração golpista em curso e o governo fazia parte dela. Se não fizesse, o documento não estaria em poder do ministro e o ministro, obviamente, teria mandado prender o autor da peça, já que conspirar contra o Estado Democrático de Direito é crime previsto na legislação brasileira. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas vou falar também sobre uma preocupação que tem me perturbado: os conspiracionistas que continuam ativos nas mídias sociais. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o seu dislike e o seu comentário, que é sempre muito importante. Anderson Torres, que está nos Estados Unidos com prisão decretada no Brasil, é o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que, deixando o cargo, assumiu a segurança pública do governador ibanês no DF, cargo que ele, Anderson, ocupava antes de ir para o governo Bolsonaro, e saiu de férias para estar no exterior, no mesmo país e estado em que o ex-presidente da República se encontra, no momento em que o pau quebrava aqui no Brasil domingo passado. A Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão na casa dele e estava lá o documento, numa versão preliminar, provavelmente para apreciação dele e do chefe, do que seria um decreto de estado de defesa, onde, por iniciativa do ex-presidente golpista, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sofreria intervenção. O resultado das eleições seria suspenso, um grupo predominantemente governista e cheio de militares cuidaria das, entre aspas, investigações, e o resultado, você, minha amiga e meu amigo que me prestigiam com a sua audiência, já imagina qual seria. Se eles pedem golpe de Estado com base em teses absurdas promovidas por um membro da extrema-direita argentina, imagina o que eles não diriam tendo controle irrestrito do TSE. Eu vou frisar aqui, a simples posse do documento por parte do ministro da Justiça já é uma indicação clara de golpismo dentro do governo passado, porque, como bem pontuou o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, mesmo supondo que o Anderson tadinho não tivesse nada a ver com aquilo, o simples fato de receber o documento e levar para casa, em vez de entregar ao autor para as autoridades, consistiria em crime de prevaricação, que é quando o funcionário público vê uma coisa errada, deveria agir para coibir e não faz nada. Mas tem um detalhe relevante nesse decreto frustrado de golpe. Para decretar o estado de defesa, isso eu aprendi no Twitter do jornalista Jorge Marques, seria preciso um tipo de ameaça concreta, clara ao país, parte do seu povo ou à nossa democracia, e só teria validade com a aprovação do Congresso. A Corte Eleitoral supostamente roubar as eleições seria motivo suficiente? Seria, se houvesse qualquer evidência de roubo. Acontece que nunca houve, nunca. Por mais que circulem fake news, por mais que digam que o processo está sujeito à fraude, nada jamais chegou perto de ser provado. Se você leu alguma coisa indicando o contrário, está sendo inocente útil e está caindo em fake news. São 30 e tantos anos de eleições limpas com urnas eletrônicas. O tal do código-fonte foi aberto para a sociedade e ele é aberto a cada eleição. Não existe sala fechada ou sala escura para apuração. Todo o processo é vistoriado por representantes de partidos e da sociedade civil. Especialistas em TI são convidados permanentemente pela Corte para buscar falhas no sistema. Tem artigo acadêmico de gringo confirmando a lisura do processo. Eu me sinto ridículo de estar falando isso aqui. As mesmas urnas que elegeram Lula, elegeram Tarcísio, elegeram e reelegeram Carla Zambelli e Bia Kicis, elegeram Mourão e Sérgio Moro para o Senado. É só ridículo questionar. Por isso é que, voltando ao tal decreto de estado de emergência, a gente pode imaginar, mas aqui é só especulação, que o governo precisaria de um fato mais concreto do que o PowerPoint de um extremista argentino para convencer o Congresso a entrar na brincadeira. Que o Congresso brasileiro muitas vezes entra na brincadeira golpista, isso é fato. O golpe de 64 foi decretado com apoio da maioria do Congresso. O impeachment da Dilma foi um processo juridicamente legal. Votação no Congresso, confirmação pelo STF. Mas que fato poderia justificar essa intervenção antes da posse do novo governo? Porque era essa a intenção. É aqui que entra a tese de que talvez nossa democracia tenha sido salva pelo fracasso na tentativa de explodir
aquele caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília. Não seria uma explosãozinha. O delegado do caso afirmou que seria uma tragédia jamais vista. Palavras dele. A gente está falando de uma explosão de grandes proporções com potencial de causar centenas de mortes. E a explosão, é sempre bom lembrar, só não aconteceu por uma falha, uma pequena falha no detonador que chegou a ser acionado. E vamos nos lembrar também, na sequência, muito provavelmente por causa da falha no atentado terrorista com o caminhão, golpistas desovaram explosivos e coletes à prova de bala nos entornos da capital. Fora o arsenal, com rifle para sniper, com aquela mira e tudo, munição, várias armas, que foi apreendido com um dos cidadãos de bem, patriotas, que tinham vindo do Pará. Esses grandes atos terroristas, não a invasão dos palácios, que aconteceu depois da posse, poderiam, quem sabe, dar ânimo e justificativa para que a maioria bolsonarista no Congresso conseguisse aprovar o tal decreto ditatorial. Então, gente, quando eu era pequeno, eu ouvia que Deus é brasileiro, porque aqui não tem terremoto, não tem vulcão expelindo lava, não tem grandes furacões. Mas olha, se Deus é brasileiro e democrata, porque fez uma bomba explodir no colo dos golpistas, no caso famoso do Rio Centro, dando fim à ditadura militar, e impediu a explosão do caminhão que talvez, apenas talvez, fizesse parte de um projeto golpista muito maior. Então, sem anistia para Anderson Torres, e tem que ir para cima do chefe dele. Acho que isso é ponto pacífico para qualquer defensor da democracia. Agora, passando uma régua nesses acontecimentos tenebrosos, o que não pode continuar acontecendo, mas tá, são os golpistas articulados em grupos ou lobos solitários mentindo descaradamente em mídias sociais para dizer que os terroristas presos em Brasília estão num campo de concentração, ou que quem destruiu tudo foram infiltrados, ou a mais nova modalidade, 1, 2, 3, 4 presos morreram só nesse processo de triagem. Teve um cidadão, não vou nem botar o vídeo, que gravou um depoimento dizendo que estava no velório de uma, palavra dele, patriota que morreu no campo de concentração de Alexandre de Moraes e Lula. Isso tem um impacto gigante no meio da extrema-direita fanatizada. É o nosso QAnon a pleno vapor. Isso precisa ser combatido. O novo governo erra se achar que a vitória blinda o vencedor desse tipo de coisa. A gente tem o exemplo dos Estados Unidos. A turma do Trump está infernizando o governo Biden com o mesmíssimo tipo de mentira há 2 anos. É preciso começar a enfrentar esse tipo de fake news com a seriedade necessária. A janonização durante as eleições foi muito útil, porque era uma eleição, mas também uma guerra digital, lamentavelmente. Mas agora a situação é outra. Uma pessoa que afirma em vídeo: estou aqui no velório de uma patriota que morreu no campo de concentração do Xandão e do Lula, está cometendo crimes em série. Ele precisa ser localizado, processado, se possível deveria se retratar em vídeo ou provar que morreu uma patriota. Essa é a alternativa mais simples. Eu acho que é impossível desarticular esses grupos, porque eles têm uma ideologia, eles têm ideais que os unem, como eu sempre digo aqui, e esses ideais podem ter a ver com armamentismo, pauta conservadora, fundamentalismo cristão, sem falar nos bandidos, garimpeiros ilegais, grileiros e etc. Mas se a justiça brasileira conseguir, e é um desafio para o novo governo articular isso, uma forma de atacar com rapidez e ampla divulgação cada uma dessas mentiras, a exposição e a falta de credibilidade vai pelo menos isolar esses grupos que se aproveitam das pautas de direita para pregar ruptura institucional. Entende? Tem que expor, tem que punir, para voltar a pautar o debate político pelas diferenças, não por mentiras que manipulam o eleitor. Esses golpistas estão por aí. Não estão no centro de triagem da PF e nem presos na Papuda. Pode ser o seu vizinho que ainda não tirou a bandeira do Brasil da janela, porque, sim, nesse momento, eu acho, manter a bandeira do Brasil na janela não é patriotismo, é posicionamento em favor de bandidos que tomaram Brasília. Mas é só a minha humilde opinião, tá? Não estou prejulgando ninguém. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, não se esqueça de comentar alguma coisa, é um tema amplo e você deve ter suas opiniões. Lute pela democracia.